Filipenses capítulo 3, do versículo 18 ao 21, diz assim: Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Eu quero chamar a sua atenção ao versículo 19, onde fala sobre algumas pessoas que Paulo chama de inimigos da cruz. Ele diz no versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles. O tema de hoje vai sair justamente desse versículo, e o tema é cujo Deus é o ventre. Cujo Deus é o ventre. Esse nosso tema e esse texto que estamos usando tem algo muito inusitado. Se você olhar na palavra Deus, cujo Deus é o ventre, você vai notar que o Deus que está falando, ele é escrito com D maiúsculo. Isso é de suma importância para a gente entender parte do contexto e a gravidade do que Paulo está escrevendo aqui. Esse Deus tem um D maiúsculo. Isso é estranho porque, via de regra, quando usa-se a palavra Deus, não se referindo ao Deus verdadeiro, usa-se um D minúsculo. Como, por exemplo, só um exemplo que eu vou dar, para não nos determos muito tempo, mas em 2 Coríntios 4, e no versículo 4, fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Muito bem. Quando fala nos quais o Deus deste século, você vai notar que o Deus deste século é com Deus minúsculo, indicando que não é um Deus, não é o Deus, é um Deus, e o Deus deste século é Satanás. Então, é estranho quando a gente lê no versículo 19, quando fala cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Ué, então esse Deus está com D maiúsculo, está falando que o Deus deles é o Deus verdadeiro? Não. Mas o que ele está falando é que estas pessoas, que ele chama de inimigos da cruz, essas pessoas, ele tem o seu ventre como sendo o seu Deus verdadeiro. Não que seja, mas para eles, do ponto de vista deles, eles substituíram o Deus verdadeiro pelo próprio ventre. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que isso significa daqui a pouquinho. Mas é interessante, que eu saiba, é a única ocasião onde a palavra Deus é usada, não se referindo a Deus Jeová, ao Deus verdadeiro, que tem um Deus maiúsculo, em vez de um minúsculo, porque não está se referindo ao Deus verdadeiro. Mas do ponto de vista dessas pessoas que fazem do seu ventre o seu Deus, qual exatamente então é o sentido de ventre aqui no versículo 19? Cujo Deus é o ventre. Então, o que Deus quer dizer usando essa palavra ventre? Ventre, no grego original que Paulo escreveu, ventre é a palavra koilia. A palavra koilia, ela literalmente significa a cavidade abdominal, ou seja, ela começa embaixo do tórax e vai até o pelvis, essa parte aqui, um pouquinho abaixo do umbigo e vai até um pouquinho aqui onde fecha a caixa torácica. Então, isso aqui é koilia. Isso aqui é o ventre. A palavra ventre no Novo Testamento, ela é usada tanto no sentido literal quanto no sentido figurativo. Ela se refere a basicamente três situações. A primeira é quando fala a respeito de gravidez ou gestação. No caso, é um uso literário do ventre. Por exemplo, Lucas 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus. Bom, aí sabemos exatamente
que o ventre está se referindo à gestação. Temos também exemplo em João 3, versículo 4, quando Jesus falava com Nicodemos e disse Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, mais uma vez, o uso de ventre naquela conversa era o ventre literal do ponto de vista de gravidez, de gestação, geração de vida. O outro modo de usar ventre é quando se refere à digestão. O estômago e o intestino está justamente nessa área do ventre, tá? Em cima, aqui no tórax, tem o coração, tem os pulmões, tá? E os principais. E no ventre, nós temos, então, o sistema digestivo. Por exemplo, um exemplo aqui que eu vou dar, arremetendo ao Velho Testamento, mas está no Novo Testamento, Mateus 12:40, Jesus falando, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ali quando fala que Jonas estava no ventre da baleia, está falando do ponto de vista de nham, digestão. Ele foi engolido, tá? Ele foi consumido. Você fala, mas Deus o preservou. Não, Deus não o preservou. Jonas morreu. Leia lá direitinho, capítulo 2 do livro de Jonas. Você vai ler, no início do capítulo, ele morreu. Tá? Fala lá que ele morreu. Ele foi para o inferno. Está dizendo lá, é só você ler. Tá? Não é que Deus preservou. Poderia ter preservado, mas a questão é que Jonas morreu. Então quer dizer que Deus ressuscitou Jonas? Foi a primeira vez que Deus ressuscita alguém? Não. Então, Jonas morreu. Mas aqui está dizendo o quê? Ele foi digerido, foi ingerido. E estava no processo de ser digerido. Enfim. E o terceiro uso do ventre é quando, curiosamente, se refere ao coração. Apesar que, tecnicamente, o coração fica no tórax, né? Fica bem atrás desse osso aqui no meio, tá? Que está aqui justamente para proteger o seu pulmão, o seu coração. Mas muitas vezes o ventre é tido como o coração, ou a fonte do coração. Tá? Das decisões do coração. Por exemplo, em João 7, versículo 38, quem crê em mim, Jesus falando, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tá? Então aqui está se referindo ao coração. Por quê? De tudo que se há de guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque deles fluem todas as fontes da vida. Então aqui o ventre está se referindo também ao coração. E o contexto vai dizer. Obviamente, quando fala que rios de água viva vão sair do seu ventre, não está falando sobre gravidez, não está falando sobre digestão, está falando justamente sobre coração. Tá? Então, e é nesse último sentido que é usado no texto que nós lemos aqui. E nós veremos aqui também outros exemplos. Mas qual o sintoma principal? Qual o resultado principal? Nós vamos ver alguns, mas qual o sintoma principal de você ter um ventre Deus? Pastor, essa palavra não existe. Eu sei, eu acabei de inventá-la. Ventre Deus é aquela pessoa que tem um ventre Deus, é a pessoa cujo Deus é o ventre. A pessoa que torna o seu ventre o seu Deus. E um dos resultados, nós vimos aqui no versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o seu ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Alguém que tem um ventre Deus, alguém cujo Deus é seu ventre, cujo ventre é seu Deus, confundir a coisa, alguém cujo Deus é seu ventre, ele vai acima de tudo só pensam nas coisas terrenas. O sintoma de alguém cujo ventre é seu Deus, ele só pensa nas coisas terrenas. Só pensa nas coisas aqui, deste mundo. Não pensa no porvir, não pensa no alto, não pensa nas coisas de Deus. É tudo aqui e agora. Tudo é calculado, decidido, com base no aqui e no agora. Depois do porvir, o julgamento, o tribunal de Cristo, os galardões, as consequências, a gente vê depois. O importante é aqui e agora. Sabe o que é isso? É alguém cujo Deus é o seu ventre. No versículo 2 de Colossenses 3, nos fala sobre como deve ser o nosso pensamento. Nós lemos aqui em Filipenses 3,19 que tais pessoas só pensam nas coisas terrenas. Como deve ser o nosso pensamento? Colossenses 3,2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra.
Então, o nosso pensamento não deve ser apenas nas coisas aqui da terra. Mas alguém cujo Deus é o seu ventre, ele só pensa nas coisas da terra, que é algo equivocado. No versículo 2 de Provérbios 18, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Então, alguém que tem o seu ventre como Deus, é alguém que só pensa em satisfazer, agradar o seu coração, o seu ventre. Alguém que só pensa nesta vida, nesta terra, e só pensa em agradar o seu coração. Deus, os outros, o negócio é eu me agradar. Eu só penso nas coisas aqui da terra e como eu posso ser beneficiado ou agradado com isso. Aí eu pergunto para você, não quero uma resposta, obviamente, mas eu pergunto, será que nós somos culpados disso? Será que nós somos culpados de ter o nosso ventre como sendo o nosso Deus? A primeira reação óbvia é, claro que não, pastor, jamais, longe de mim. Pois é, vamos ver então aqui um pouquinho a respeito dessas pessoas cujo Deus é seu ventre. E vamos ver se nós talvez nos encaixamos ou nos identificamos com isso. Porque é uma condição muito séria. E a primeira razão por que isso é uma condição muito séria é justamente a primeira característica que nós vamos abordar das pessoas cujo Deus é seu ventre. Ou seja, essas pessoas cujo Deus é seu ventre, elas são salvas? Porque se você é salvo e você está agindo como alguém que não é salvo, a coisa complica. Mas respondendo a pergunta, essas pessoas são salvas? Vamos ler o texto. O versículo 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Dentro do contexto de Filipenses 3, onde Paulo está falando sobre inimigos da cruz, ele cita isso no versículo 18, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Aí depois do 19 ele fala, cujo fim é a perdição. Isso me leva a crer que no específico alvo desse texto, das pessoas que Paulo está se referindo, ele está falando sobre pessoas que não eram salvas. Porque fala que o fim era a perdição e falam que eram inimigos da cruz de Cristo. Então, alguém cujo Deus é o seu ventre, é uma característica de alguém perdido, de alguém que não conhece Cristo, alguém que não é salvo. Ou seja, cujo Deus é o seu ventre, fazer do seu ventre o seu Deus, é uma característica natural e o ser humano faz isso. Quem não tem Deus como Deus, tem o seu ventre como Deus. É natural para o homem perdido, é o normal. Mas quem é salvo, regenerado, nascido de novo, não deve ter esse comportamento. São pessoas que são seus próprios deuses. E, portanto, a sua salvação depende deles mesmos. Eles precisam, então, resolver sua salvação. E, é claro, isso é uma incapacidade humana. Nós não temos como nos salvar. Mesmo que você seja alguém cheio de justiça e boas obras, nunca esqueçamos o que Isaías escreveu no versículo 6 do capítulo 64. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebentam. Note que fala as nossas injustiças são como trapo de imundícia. Não fala os nossos pecados. Não fala a nossa injustiça. Não. A nossa justiça. O que a gente faz de bom, o que a gente faz de melhor, o que a gente faz de correto, isso é panos de imundícia. O melhor que a gente faz, o creme do creme que a gente faz, não passa de trapos de imundícia. Então você me diga, se nós podemos ser salvos com a nossa justiça. Não, porque a nossa justiça não vale nada perante Deus. Então eu creio que o alvo principal das pessoas sendo referidas em Filipenses 3,18 eram sim, de fato, pessoas perdidas, não salvas. Porém, não quer dizer que pessoas salvas não possam pecar nisso.
que pessoas salvas não possam errar e se equivocar e fazer de fato do seu ventre o seu Deus. Citar alguns exemplos rapidamente. Algumas pessoas crentes, salvas, que fizeram dos seus ventres o seu Deus. Os irmãos de José, por exemplo, que o venderam aos midianitas em Gênesis 37. Eles não estavam pensando no bem-estar de José. José implorou, pediu, suplicou, não façam isso. Mas foi vendido como escravo aos midianitas. Lembrando que esses 11 irmãos, eram 10, o mais novo não estava lá, Benjamim não estava lá. Mas os outros 10 irmãos que venderam José, sabe quem eles são? Os filhos de Jacó. São os patriarcas da nação de Israel. Deles saíram 10 das 12 tribos estavam ali. A própria raiz, a própria semente, o próprio início da nação de Israel foi composto de pessoas que, pelo menos nesse episódio, e em outros também, nesse episódio, fizeram do seu ventre, do seu coração, da sua vontade própria, o seu Deus. Nós temos Demas no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, Paulo escreve que Demas amou o presente século e abandonou Paulo no meio de uma viagem missionária. Demas era salvo, Demas era crente, mas Demas amou o presente século. Ele amou o presente século. Sabe o que ele fez? Nessa ocasião, ele fez o seu Deus o seu ventre. Ele deixou a sua vontade, o que ele queria, tomar frente de fazer o que era certo. Aqui estamos falando não só de alguém salvo, alguém crente, ele era um ministro, co-servo, colaborador com o grande apóstolo Paulo. Não era fichinha, não. Demas colocaria qualquer um de nós, eu diria, todos nós juntos no bolso, em termos de cristianismo. O que ele fez, o que ele sacrificou, o que ele deixou, o que ele arriscou. Mas ele abandonou. Sim, ele abandonou porque ele amou o presente século, porque numa fatia de tempo da sua vida, ele fez do seu ventre o seu Deus e se deu mal. Você lê a história, a coisa mudou. Mais tarde, Paulo chama de volta. Paulo elogia, diz que ele é necessário. Mas é um exemplo de quando uma pessoa salva pode sim fazer o seu ventre o seu Deus. Só mais um exemplo para exemplificar melhor. Sobrinho de Abraão, Ló, lá em Gênesis 13. Dado a escolha, ele escolheu a campina do Jordão, que era bem aguada, a planície. E o seu tio Abraão, que havia o criado como filho, que havia feito ele, cuidado dele, você pode ficar com as montanhas, vai para lá, eu vou escolher aqui. Não só ele passou a perna em Abraão, mas a planície do Jordão dava vista, era a direção de Sodoma e Gomorra. E anos mais tarde, ele não mais estava nas planícies, não mais estava nas campinas do Jordão, ele estava de fato dentro de Sodoma. Não como um cidadão comum, mas como um cidadão que era tido em respeito e digno, provavelmente era um dos líderes, talvez uma espécie de vereador, alguma coisa assim, um conselho dos anciãos. Ganhou prominência. Por que isso? Porque ele deixou que o seu ventre fosse o seu Deus. E para quem duvida a salvação de Ló, vá ler 2 Pedro, onde Pedro chama ele de o justo Ló. Por quê? Porque era salvo. Não por justiça própria. Ele trapaceou uma espécie que trapaceou o seu tio, escolheu a direção de Sodoma e Gomorra, teve que ser arrastado pelos anjos que Deus mandou tirar de lá. Os anjos disseram, olha, meu querido, vamos logo que o enxofre está vindo. E a Bíblia fala que 2 anjos, um pegou na mão da dona Ló, outra pegou na mão de Ló, o outro anjo pegou uma em cada uma das filhas e arrastaram eles para fora. Esse era o Ló, salvo, cujo Deus é o ventre. Eu falei um exemplo, tem mais um exemplo aqui. Geazi, que foi atrás
de recompensa, de prata, e mudas de roupa de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5. Quando seu mestre falou, recusou a recompensa de Naamã, depois que ele partiu, ele falou, para que desperdício? Eu vou lá. Aí ele foi correndo, achou a Naamã e falou, não, ó, meu mestre lembrou e falou, olha, tem aí um pessoal aí necessitado, uns filhos dos profetas, e eles estão precisando de ajuda. Naamã falou, fique à vontade, tome aqui prata, tome aqui muda de roupa. Ele mentiu e sabia que aquele não era o desejo de Deus, sabia que aquilo era errado, mas sabe o que houve? Cujo ventre é seu Deus. Ele pensou na prata, ele pensou na recompensa. Não pensou em fazer o que era certo, não pensou em fazer o que era justo, ele pensou na recompensa, no que ele ia ganhar, no que ele ia ser beneficiado. E foi atrás. Resultado, ficou leproso. Ficou leproso. Então, alguém pode ser salvo e ter as características de alguém que não é salvo. Alguém pode ser salvo, mas cujo Deus é o seu ventre. Então não podemos tomar conforto no fato que esse é o comportamento do mundo, é o comportamento de pessoas que não conhecem Deus, é o comportamento de pessoas perdidas. Sim, é, mas quem é salvo também pode ter o mesmo comportamento. Alguém salvo pode ter o seu ventre como seu Deus. E sofrer as mesmas consequências, não, maiores consequências. Porque a Bíblia nos diz que quem muito é dado, muito será cobrado. Temos que ter cuidado. Sempre que decidimos fazer algo que agrada o nosso coração, que agrada o nosso ventre, o nosso interior, ao invés de fazer algo que agrada a Deus, quando eu decido agradar a mim e desagradar a Deus, eu estou fazendo do meu ventre, do meu coração, o meu Deus. É a Ele que eu quero agradar. Jesus falou em João 8,44, falando aos fariseus, vós tendes por pai ao diabo, não porque eram fariseus, mas porque eram perdidos. Eram judeus que não reconheciam o Messias que estava na frente deles. Não aceitavam, eram perdidos. E ele disse, vós tendes por pai ao diabo. Preste bem atenção. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Em outras palavras, nós vamos querer satisfazer os desejos do nosso Deus, do nosso Pai. Se o seu Deus é o seu ventre, se o seu Deus é o seu coração, você vai querer satisfazer os desejos do seu Deus, cujo ventre é seu Deus. Quem é seu Deus? A quem você quer satisfazer? Porque a quem você quiser satisfazer, esse é o seu Deus, esse é o seu Pai. O crente deve querer satisfazer os desejos do vosso Pai. Jesus falou dos perdidos, vocês são filhos do diabo, e vocês querem satisfazer o desejo do vosso Pai. Pois bem, nós somos filhos de Deus, nós devemos querer satisfazer o nosso Pai, que é Deus, e não o nosso coração, não o nosso ventre, cujo Deus é o seu ventre. Olhe comigo para Romanos 16. Como agem? Como se comportam pessoas cujo Deus é o ventre? Em Romanos 16, versículo 17, diz, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque a tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu, o quê? Ventre. Servem ao seu ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Mais uma vez, usou a palavra ventre. Não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. Sabe quem faz isso? Cujo Deus é o seu ventre. As pessoas cujo Deus é o seu ventre vão servir o seu ventre. Mais uma vez, que ventre, pastor? É em relação à digestão, comida, estômago, intestino? Não, não é. Em relação à gestação? Não, não é. O ventre é coração.
É outro exemplo, eles servem a seu coração, não servem a Deus, servem ao seu coração, servem ao seu ventre. As pessoas que servem o seu ventre, como lemos aqui, elas são dominadas, são governadas pelas suas próprias vontades, pelo seu próprio ventre, pelo seu próprio coração. Se as faz sentir bem, então está certo. Se eu me sinto bem, então está certo. Não interessa o que Deus fala, não interessa o que o pastor fala, não interessa o que ninguém fala. Se eu me sinto bem, joinha, beleza, está tudo normal, tudo beleza. Não interessa se é contrário à palavra de Deus, não interessa se prejudica alguém, não interessa se magoa alguém, nada interessa. O que interessa é eu me sentir bem a respeito disso. Existe um nome para isso. Chama-se hedonismo. Pessoas cujo Deus é o seu ventre são hedonistas. Falou, pastor, para de falar, usar palavras grandes. Não é tão grande assim, mas eu vou ler para você no dicionário o que é hedonismo. Hedonismo. O prazer é o bem supremo, é a finalidade e o fundamento da vida moral. Preste bem atenção. O prazer, o meu bem-estar, eu ser agradado, eu ficar de bem. Tá? Eu estou pregando no dicionário agora, gente. É o bem supremo, ou seja, é o top, é prioridade número 1. É a finalidade e o fundamento da vida moral, ou seja, a moralidade. O que é moralidade? O certo e o errado. O certo e o errado. A finalidade do certo e errado é decidido a partir do meu prazer, do que eu quero, do que eu gosto, do que me agrada. Eu sirvo ao meu ventre, ao meu coração. Se me agrada, tá certo, não quero saber de mais nada. Hedonismo é quando agradar a si, decide o que é certo e errado. E você ficaria surpreso quanto hedonismo existe no mundo hoje, existe nas igrejas hoje. Ah, pastor, aqui eu gosto, me agrada, eu não vejo problema com isso, eu me sinto bem com isso. Você já perguntou o que Deus acha disso? Seja lá o que for que você está preenchendo aí. Segunda definição. Hedonismo, a teoria de que o comportamento é motivado pelo desejo de prazer e pelo de evitar o desprazer. Qualquer coisa que me chateia, eu não quero ouvir, eu não quero ver. Se me causa desprazer, se me causa incômodo, se eu não gostar, nem venha que eu não estou interessado em saber e tenho raiva de quem sabe. Isso é a característica de alguém cujo ventre é o seu Deus. O alvo maior, a sua moralidade, as suas decisões, o certo e o errado, é tudo baseado em cima do que me agrada, do que eu gosto, do que me traz prazer. Por isso que alguém assim não tem como, nós lemos aqui, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. Como? Como que você vai servir a Jesus Cristo se você está se preocupando em servir a si mesmo? Qualquer coisa que lhe desagrada, qualquer coisa que te chateia, qualquer coisa que você não concorda, vamos decidir isso na palavra? Não, no meu coração, no meu ventre, do jeito o que eu gosto. O teste é esse. Se eu gostar, está certo. Se não gostar, está errado. Não tem como servir a Deus assim. E não tem como ter comunhão com Deus. E não tem como ser abençoado por Deus. É uma impossibilidade. O certo ou errado é determinado não pela palavra de Deus, mas pelo que eu sinto, pelo que me agrada, como algo me faz sentir. Isso é um comportamento, como nós lemos em Filipenses 4, de alguém que é inimigo da cruz, cujo fim é a perdição. Isso é comportamento, pensamento, atitude de alguém perdido. Perdido. O que um crente, filho de Deus, nascido de novo, está vivendo como perdido? Será que é porque ele de fato não é crente, mas perdido?
Eu não estou dizendo que é. Eu citei vários exemplos de pessoas salvas, cujo ventre era o seu Deus. Mas talvez o problema não é que uma pessoa salva, desviada, talvez não é uma pessoa salva. Eu sei de uma coisa, eu sei que eu sou salvo. Eu creio que muitos, a maioria aqui também sejam. Eu digo isso porque não inventaram ainda o crentômetro, né? Que você passa aqui como no aeroporto, né? Você passa pelaquela maquininha e apitou, pronto. Tira aí chave, moeda, carteira. Ou no banco, você passa no banco e quem já ficou travado ali na gaiola do banco? Pois é, então. Não inventaram isso. Não inventaram isso. Eu ouvi dizer que tem uma dessas no céu. Ah, você vai entrando no céu, oba! Apartai-vos de mim, não vos conheço. É mais ou menos isso. Mas como não inventaram tal maquininha, eu sei de mim, eu sei que no dia 21 de julho de 1991, eu fui salvo. Eu sei no que eu criei, eu sei que eu aceitei, eu nasci de novo, não sou perfeito, eu sou um pecador, mas eu sou um pecador salvo. Coberto pelo sangue de Cristo, meu nome está escrito no céu, eu sei que vou para o céu, eu sei. Se você tem o mesmo testemunho, talvez você não lembre do dia, da hora, mas se você também tem um testemunho de salvação, então você é salvo. E se você é salvo, acabou, vida eterna. Não perde vida eterna. Mas entenda, assim como Gease, assim como Ló, assim como Demas, assim como os irmãos, os patriarcas de Israel, eram salvos, mas tinham o seu ventre como seu Deus. Vamos ter cuidado. Ainda em Romanos 16, olhe comigo mais uma vez. Cujo Deus é o ventre. É uma característica de pessoas perdidas. São pessoas que agem de forma a agradar a si mesmo, servem a seu ventre, como nós lemos em Romanos, e no mesmo texto, o que essas pessoas causam? Qual o dano, qual o estrago? O que resta depois que passa o furacão de uma pessoa cujo ventre é seu Deus? E rogo-vos, irmãos, é o mesmo texto que leu há pouco, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Quem são simples? Os novos na fé, os imaturos na fé. E por novo imaturo não é alguém que foi salvo semana passada. Tem muito crente que é salvo há anos e é simples. É imaturo. Recebeu Cristo 15 anos atrás. Não cresceu espiritualmente. É muito mais fácil enganar os simples. Agora vejam, essas pessoas cujo Deus é o seu ventre, que não servem ao Senhor Jesus, mas aos seus próprios ventres, olha o estrago. Olha o estrago que eles deixam. Olha comigo, rapidamente eu vou ler, 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Por que introduzem encobertamente? Sabe por quê? Porque são pessoas que vão estar entre o povo de Deus, camuflado e misturado com o povo de Deus, só que com uma diferença: eles estão servindo ao próprio ventre. Por isso que é encoberto. É camuflado. É sutil. É discreto. As pessoas que servem o próprio ventre, eles vão causar um estrago enorme na igreja, em suas famílias, seus círculos de amigos, em tudo. Que tipo de estrago, pastor? Olha as palavras que são usadas aqui. Dissensões. Sabe o que é dissensão? É divisão. Escândalos. Enganam, vai ver engano, e heresias. Isso é o que deixa o caminho. Quando passa um trator de alguém cujo Deus é o seu ventre, o que sobra é dissensão. O que sobra é heresia. O que sobra é escândalo. O que sobra é engano. Estrago terrível. Tal atitude, tal pensamento de ter o seu Deus como seu ventre, esse comportamento, esse pensamento não fica impune.
não fica sem consequência. Não tem como. Não tem como sair ileso, tanto a pessoa quanto aqueles ao redor. Por isso que a Bíblia fala, em Romanos 16, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. Ou seja, fique de olho, fique ligado e se desvie. Porque se você se aproximar, você vai cair na dissensão, você vai cair no engano, você vai cair em todo aquele estrago. Note, perceba. Se tem alguém que está servindo a si mesmo, e para isso vai trazer doutrinas contrárias ao que foram ensinados, afastai-vos. Se afaste das pessoas. Por quê? Porque é um trator. Está vindo um trator na sua direção, aqueles movedores de terra, aqueles caterpillar que estão vindo assim, fique na frente para você ver uma coisa. Se afaste. Fique longe. Tome cuidado. Seja por palavra, seja por exemplo, seja formalmente. Pessoas cujo Deus é o seu ventre vão influenciar, vão ensinar, vão passar o trator. Muito cuidado. Nessa equação, existem os que introduzem, como lemos no texto aqui, porque tais, rogo os irmãos que noteis, os que promovem. Então tem aqueles que promovem as dissensões, heresias, etc. Os que promovem e tem os que aceitam. Os que promovem e os que aceitam. São dois lados da mesma moeda. Eu posso promover, mas se ninguém aceitar, o dano é quando aquilo começa a ser aceito e assimilado. O inverso é verdade. Eu posso aqui, posso não. Eu sou o pastor aqui, para quem não sabe, eu sou o pastor aqui e eu estou pregando, ensinando a palavra de Deus. Eu estou introduzindo. Eu estou dando, eu estou promovendo. Mas se ninguém ouve e aplica e pratica, que efeito tem? Nenhum. É disso que Tiago estava falando. Fé sem obras é morta. Do que adianta você ter fé? Você ouvir o que Deus está dizendo, você não pratica aquilo. Você não segue aquilo, você não atende aquilo. Sua fé é morta, não sai para nada. Pois é, o inverso é verdade. Quando alguém está introduzindo, promovendo dissensões e falsos ensinos e essas coisas todas, quando eles fazem isso, é um lado da moeda. Como é que se neutraliza isso? Afastai-vos dele, não dê ouvido, não siga, não receba. Não siga o exemplo, não siga a promoção. Os que promovem dissensões e escândalos contrárias às doutrinas que aprendestes. Essas heresias podem levar alguém ao inferno. Ou podem levar alguém a uma vida difícil, triste e miserável. Essas doutrinas, essas heresias, para alguém que não é salvo, pode manter alguém não salvo. Uma heresia pode impedir alguém de ser salvo. Mas e quem já é salvo, pastor? Bom, se você já é salvo, você não vai deixar de ser salvo. A Bíblia fala vida eterna. A vida eterna é justamente isso. Vida eterna. Eterna. Não acaba nunca. Se não fosse eterna, não dizia vida eterna. Deus fala o que diz e diz o que fala. E faz o que fala. Então, se você já é salvo, você não pode perder sua salvação, mas você pode dificultar a sua vida. Você pode complicar o seu caminhar nessa terra. Pode trazer dificuldade e sofrimento para você. Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o quê? Suave. Quando nós tomamos um jugo que não é o de Cristo, e quando nós não aprendemos dele,
Então a coisa não é tão suave e mansa. A coisa complica. Como é que eu aprendo de Jesus? Está aqui, ó. Você aprende da palavra de Deus. E como eu sempre falo, digo e repito, a palavra de Deus é a fonte de toda heresia. Pastor, não acredito. Retiro o que o senhor disse. Digo e repito, a Bíblia é a fonte de toda heresia. Me diga uma heresia que não inclui, não cita a Bíblia. Não tem. Toda heresia cita a Bíblia. Por isso que a Bíblia é a fonte de toda heresia. Quando é um texto que é tirado do seu contexto e é tirado da integridade da palavra de Deus. Um exemplo que eu sempre dou, que é bem claro. Paulo certa vez escreveu, se não me engano foi para Timóteo. E ele disse, quem não trabalhar, não coma. Deixa eu ver aqui. Gabi, trabalhou recentemente? Comeu? Está em pecado. Ana, trabalhou? Comeu? Está em pecado. Júnior, trabalhou? Trabalhou não. Estágio não é trabalho. Trabalhou não. Comeu, eu sei que você comeu. Está em pecado. Micael, trabalhou? Comeu? Ele fez assim, ó. É isso que está dizendo a Bíblia, que não trabalhar não pode comer. Se você pegar só esse texto e não ver o contexto ao redor dele, você, com qualquer texto, você chega nas maiores asneiras, nas maiores heresias, nos maiores erros. Por quê? Você tirou um texto fora do seu contexto. Paulo estava dizendo o seguinte ali, haviam pessoas aqui naquele contexto ali, uns marmanjos velhos, que em vez de estar trabalhando e pagando pelas suas próprias refeições, eles estavam servindo Deus e apareciam na casa dos irmãos e das irmãs. Adivinha quando? Na hora do café da manhã, do lanche, do almoço, da janta. E Paulo falou, isso tem que parar. Quem não trabalhar, não coma. Agora eu estou entendendo o que ele quis dizer. Parabéns. Isso chama contextualizar a Bíblia. E quando você começa a tirar, recortar cirurgicamente textos daqui e dali, você vai assim... E toda heresia faz justamente isso. Então quando alguém fala, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, mas vamos ver, vamos ler ao redor, vamos comparar Bíblia com Bíblia, ensino com ensino, doutrina com doutrina, e não só ler um texto e fazer um carnaval. Então nós temos que aprender com Cristo. Um dos nomes de Cristo é a palavra de Deus. Lá em João fala, e o verbo se fez carne. Falando de quem? De Cristo. Gente, a Bíblia é Jesus. Jesus é a Bíblia. É Ele, é quem Ele é. Quer conhecer Deus? Conheça a Bíblia. Aprenda da Bíblia. Mas, mais uma vez, contextualize. Então, quando vem alguém cujo ventre é seu Deus, e vem introduzir e promover dissensões e heresias, seja por palavra, por exemplo, ou seja lá o que for, olho aberto, cuidado, afastai-vos, ou o trator vai passar por cima de você. E você vai demorar a perceber, você talvez não perceba logo, mas o trator vai passar por cima de você. Não vai tirar a sua salvação, mas vai lhe tirar a alegria, vai limitar o seu serviço a Cristo, vai deturpar o seu entendimento, vai complicar a sua vida. E com o tempo você estará também tendo seu ventre como seu Deus. Tenhamos cuidado. Resumindo, eu vou ler 2 versículos aqui de Judas, capítulo único, e versículo 18. Os dias em que vivemos é caracterizado por pessoas cujos ventres é seu Deus. Isso é a característica do mundo que vivemos hoje. Olha o que fala Judas, no versículo 18. Os quais vos diziam, aqui falando sobre os apóstolos, né, que diziam isso. Os quais vos diziam que nos últimos tempos, estamos nos últimos tempos, que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências.
O que é isso? Suas vontades. Concupiscência é uma vontade errada. É uma vontade que não é correta. É uma vontade para o mal, para o que é errado, para o que não é de Deus, que é contrário a Deus. Estes são os que a si mesmos se separam. Eles tomaram essa decisão ciente. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. E o Espírito com E maiúsculo, indicando o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, pessoas perdidas. O que um crente, filho de Deus, está fazendo, se portando e comportando como perdido? Essa palavra sensual é a palavra psíquicos, que se refere à alma. Note, o ser humano é corpo, alma e espírito. Eles não têm o espírito. Só tem corpo e alma. E a alma é o nosso coração. Nossas vontades, desejos, decisões, nosso caráter. Eles vão agir de acordo com o próprio caráter. Eu já falei aqui uma vez, muitas vezes. O dia que eu fui salvo, dia 21 de julho de 91. Uma decisão ciente que eu tomei. Eu falei, Deus, eu não quero ter opinião de nada, eu não quero achar, pensar nada. Eu quero passar tudo em branco. Eu quero que você me ensine. Quero que você me programe. Eu quero que você construa a minha mente. Porque eu tinha 25 anos de idade e, francamente, humanamente eu estava indo muito bem. Humanamente, parabéns. Mas espiritualmente, eu era um babaca. Eu era um tolo. Eu era um simples. E eu tinha plena consciência disso. Triste é o crente que não tem consciência disso. É o crente que acha que sabe mais do que Deus, que acha que sabe mais do que a Bíblia, que acha que pode determinar e achar, fazer o que bem quiser. Eu tinha ciência que eu era um tolo. E eu fiz uma consciente decisão para que Deus construísse o meu coração. Essa palavra sensual, como eu disse, grego é a palavra psíquicos, que significa, em inglês, psique em inglês é alma. Pneumos é o espírito, sarx é carne. Então aqui foi uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Eu falo, Deus, eu não sei de nada. O que eu penso, os meus pré-conceitos, os conceitos que eu tinha antigamente, muito crente sofre, não cresce a vida inteira, porque nunca larga a mão dos seus pré-conceitos. Não é preconceito de raça, de gênero, não é isso. É os pré-conceitos. As coisas que eles achavam antes, nunca decidiram deixar para trás. Continuam carregando aquelas ideias, aquelas filosofias e rudimentos do mundo, que a Bíblia, no Novo Testamento, fala vez após vez após vez. Deixai os rudimentos do mundo, as filosofias humanas, deixe isso de lado. E quando o crente tenta andar no caminho de Deus e ao mesmo tempo carregar os rudimentos do mundo, as filosofias do mundo e as tradições dos homens, não vai para frente, não tem como. E tais pessoas são aquelas cujo ventre é seu Deus. Então eu pergunto para você, não seja governado pelos seus sentimentos. Não seja aquilo que você gosta, não gosta, quer, não quer. Que isso não seja o que determina a sua moralidade. Eu já aceitei com duas pessoas. Abertamente, descaradamente, em pecado. Olharam para mim e disseram, mas a gente não acha que isso é errado. Eu falei, com todo respeito, ninguém está perguntando, ligando muito para o que você acha que é certo ou errado. Aqui na Bíblia está dizendo isso. Ah, mas eu não concordo. Então não concorda. Cujo ventre é o seu Deus. Vamos deixar de lado os nossos pré-conceitos. Você nunca fez isso? Faça. Talvez é isso que está segurando, talvez é isso que está ali drenando o gozo, a alegria do Senhor. Você não consegue servi-lo com alegria. Falamos isso semana passada, sobre servir a Deus com alegria.
Você não consegue crescer espiritualmente. Você não consegue ter gozo, alegria no Senhor. Por quê? Porque você está segurando a preconceitos deste mundo. E da carne, do pecado. Justificando que é normal, que é certo, que tem nada a ver. A Bíblia é um livro que foi escrito. Gente, a Bíblia é tão atual porque Deus não muda e o ser humano não muda. A natureza humana é a mesma. É impressionante. Não muda. Não interessa se você está lá em Gênesis ou se você está lá em Apocalipse, se você tem olhinho puxado, se você mora na Europa, Estados Unidos, Brasil, Austrália, não interessa a sua linguagem, não interessa quanto você tem no banco, não interessa a sua situação de saúde, se você é analfabeto, tem doutorado, não interessa, a natureza humana é a mesma. Por isso que esse livro é tão importante e tão poderoso, que a natureza humana não mudou desde Adão. E Deus não mudou, e a sua palavra não mudou. E quando nós começamos a querer inventar, inovar e mudar, o equilíbrio cai. Em algum grau. Estou dizendo que nós temos que voltar a morar em tendas e criar gado e cozinhar numa pedra lá de um fogo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da palavra de Deus aplicada para a sua vida, no seu contexto. Eu te garanto uma coisa. Quando se trata da palavra de Deus, quando se trata de fé, nem tudo vai nos agradar. E fé é a certeza das coisas que não se veem. Fé nos coloca em lugares não confortáveis. Fé nos chama a tomar um passo e nós não sabemos o que vai acontecer. Fé nos leva a tomar um passo que vai ir muitas vezes contra o que nós queremos. E aí que vem a decisão. Quem é seu Deus? Deus Jeová ou seu ventre, o seu coração? E a quem você agradar, e quem você agrada, e quem você deseja agradar, esse é o seu Deus.